que orar em tempos de crise? Em qualquer tempo é tempo de orar, mas em tempos de crise a verdade é que nós precisamos orar mais. As pressões, os apertos, os problemas que nos cercam nos desanimam e nos deixam sem motivação para buscar a Deus. Mas eu quero aqui trazer para você 3 razões que vão te inspirar a fazer isso, vão te inspirar e te incentivar à prática da oração. No Salmo 14, versículo 2, está escrito que o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Esse texto mostra para nós que Deus procura pessoas que o busquem. Deus procura pessoas que orem a Ele com entendimento, sabendo o que isso significa. A primeira razão para você orar ao Senhor em tempos de crise é que através da oração nos relacionamos com Deus. E o nosso relacionamento com Deus nos dá base e sustento para enfrentar a crise, para prosseguir na nossa vida. Deus quer se relacionar conosco. Ele nos criou para isso. Todo ser humano, em sua essência, tem dentro dele o anseio por se relacionar com Deus. E quando nos relacionamos com Deus, nós o conhecemos mais, conhecemos o seu caráter, recebemos dele tudo o que precisamos, somos nutridos em todos os sentidos quando nós nos relacionamos com Deus. Quando estamos na presença do Senhor, nós reabastecemos as nossas energias e tudo isso acontece através da oração. Lá no início, nós vemos no Gênesis que Adão e Eva iam todos os dias, na viração do dia, à presença de Deus. E o que eles iam fazer? Eles iam se relacionar com o Senhor. E ali eles saíam renovados e saíam firmes para seguir em frente. O nosso relacionamento com Deus, então, nos dá base e sustento para prosseguir em meio à crise. Então, o que nós precisamos fazer nesse tempo é investir no relacionamento com Deus, e isso acontece através da oração. A segunda razão pelo qual nós devemos orar ao Senhor, buscar a Deus em tempo de crise, é que através da oração é que vencemos as batalhas. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente. E para que ele conta isso? Para nos ensinar que nós precisamos orar sempre e não desanimar quando estamos enfrentando uma batalha. Tem inimigo aí te atacando? Tem batalha na sua vida? Então você precisa fazer a oração da viúva, ou como nós gostamos de falar, a oração de guerra. Essa oração é a oração que insiste, que persiste, que busca, que clama. É a oração que faz campanha, que faz vigília, que sobe o monte. É a oração que é feita sem cessar, continuamente, até o juiz de toda a terra responder e atender à oração. Jesus finaliza essa parábola dizendo que aos escolhidos de Deus que clamam a Ele dia e noite, Ele responderá e responderá depressa. A oração é a nossa arma de guerra, é a nossa ferramenta de batalha. E está escrito que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Também está escrito que as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus. Para você vencer as suas batalhas, você precisa orar, e você precisa orar sem cessar, continuamente. E essa é a segunda razão para você buscar a Deus em tempo de crise. A terceira razão por que devemos orar em tempo de crise é que é através da oração que se muda a história. Ezequiel 22:30 registra: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que não houvesse destruição, mas não encontrei nenhum. Esse texto fala de um tempo que o povo de Israel estava em pecado, com brechas abertas no mundo espiritual. E isso deu legalidade às trevas para atacá-los.
E assim o rei Nabucodonosor, com seu exército, marchou contra Jerusalém, atacou a cidade e houve uma destruição total. Mas Deus conta para Ezequiel nesse texto que ele queria salvar o seu povo. Mas por que não salvou? Porque ninguém orou. Porque ele não encontrou ninguém que fizesse uma oração. Qual é o entendimento que eu quero te dar aqui? Nós precisamos orar, porque isso está ligado a um princípio espiritual. Foi Deus que criou os princípios para governar os mundos, e a oração faz parte disso. Lá em Gênesis, no início, quando Deus criou o homem, Deus entregou o governo da terra para o homem. Isso está escrito no Salmo 115, no versículo 16, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Desde o início, então, ficou estabelecido que para todo ser espiritual se manifestar na terra, alguém daqui precisa chamar, precisa invocar, precisa orar. Então, a oração, ela abre um portal no mundo espiritual e dá a Deus a legalidade para que ele saia do mundo espiritual e venha se manifestar aqui na terra. Jerusalém podia ter tido outra história naquele tempo, mas a história foi de caos e de destruição, porque ninguém orou. Se tem gente orando, Deus vem e Deus manifesta. Se tem gente orando, Deus vem e cura o doente, traz solução para o problema, traz restauração para a família, libera o dinheiro que precisa, porque Deus é bom e Ele quer nos abençoar. Mas para Ele se manifestar, alguém daqui precisa orar, alguém precisa chamá-lo. Seja qual for a situação que você está vivendo, ela pode ser mudada através da oração. Eu dei para você 3 razões para você orar nesse tempo de crise. A primeira razão é você investir no seu relacionamento com Deus, porque o seu relacionamento com Deus te dá base e sustento para seguir em frente. A segunda razão é que é através da oração que você vence as suas batalhas. E a terceira razão é que é através da oração que você muda a história. Agora, com esse entendimento, eu te faço esse convite. Vamos orar? Deus abençoe você poderosamente.